Ei, boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Boa noite. Então, vamos começar nossa aula de halogênios. Vamos ver quem tá aqui, só pra gente ver. A Mar conseguiu entrar, a Bia tá aí, a Flávia, Mary, Risa, Sil. Boa noite, gente. A nossa aula hoje é sobre halogênios. Bom, eu tenho que explicar por que eu não dei nítrico, né? Porque vocês vão ver depois que eu vou dar umas outras aulas sobre minerais e seria bom vocês saberem porque são gases na realidade, né? Mas é bom a gente começar a mexer com esse para depois mexer com o nítrico. E depois vocês vão ver que ia ser bem mais tranquilo mesmo mexer com os halogênios. Ei, Bia, boa noite, querida. Vão aparecendo aí, eu vou falando oi, tá? Então, essa aula deixa eu colocar aqui melhor. Essa aula sobre halogênios é uma aula muito importante, porque no consultório, assim, no espaço, né? No meu espaço aqui, eu tenho notado uma intoxicação demais das pessoas. E hoje, porventura, eu recebi um mega artigo de uma pessoa muito querida, que trabalha com vitoucas, sobre um artigo que ele escreveu recentemente sobre como podemos ter filhos mais saudáveis. Deixa eu só ver aqui se está tudo direitinho, tá? Então, eu vou passar esse documento para vocês, que é um documento que ele fez um artigo científico, e diante do artigo científico, ele começou a dizer para a gente como podemos ter como as pessoas podem ter filhos mais saudáveis. E quais são os tipos de intoxicação que estão ocorrendo no mundo e o motivo. Vocês não vão acreditar no motivo, mas eu achei muito interessante o artigo e eu vou passar para vocês. Está em português, tá bem? E eu acho que vale a pena vocês darem uma lida depois. Esse material em anexo, que hoje eu vou mandar hoje mesmo, eu não vou mandar amanhã, porque amanhã eu tô cheia de compromisso. Eu vou fazer o seguinte, hoje aí, depois do fim da aula, eu já vou mandar esse documento para vocês, sem falta, mesmo. E vou mandar junto 3 casos clínicos. Esses 3 casos clínicos que eu vou mandar para vocês são exercícios que eu quero que vocês me respondam. São 3 casos clínicos e eu preciso das respostas. Então, por favor, por obséquio, mande para eu poder corrigir para vocês, tá bem? Então, tá todo mundo por aí? Se não tiver, eu vou começar a aula, tá bom? Depois vocês assistam. Bem, eu vou passar um vídeo para vocês. Outro recado antes da gente começar. Eu vou deixar vocês descansarem de mim por uma semana. A gente vai ter aula só daqui 15 dias. E eu vou passar o tema para vocês na semana que vem. Eu estava pensando, a Mérida me deu uma sugestão de dar matéria médica das aranhas. É muito legal. E eu acho que faz muita falta para nós, porque a gente não viu todas as aranhas, né? A gente viu só um pouco de aranha. Ei, Sil, boa noite, querida. Então, eu acho bom a gente começar com aranha sim. Se vocês quiserem, a gente pode começar com aranha. Mas, de antemão, eu também queria, se vocês assim permitirem, gostarem do assunto, falar sobre o cancerinismo. O jeito que, o modo, que não tem um protocolo de manejo e tal, tudo, mas o modo como os homeopatas estão tratando o câncer e tem feito muito sucesso. Então, eu acho bom esses 2 assuntos. Caso vocês queiram, depois manifestem no grupo se acham interessante ou não, que eu acho que vale muito a pena. A gente pode ver uma aula só sobre aranhas e depois a gente pode ver uma aula só sobre cancerinismo. Eu não sei se vai dar 1 ou 2 aulas de cancerinismo, porque é muita coisa, mas a gente tenta, tá bem? Tenta compensar em 2h30 por aí, na aula maiorzinha. Beleza? Então tá. A gente vai começar um pouquinho das aulas sobre halogênios. Os halogênios são muito importantes, porque hoje na nossa sociedade moderna e o jeito como nós
temos nos alimentado, né? Corpo e alma, vamos dizer assim. Existem muitos desses elementos, que são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E o ástato, que é um gás que é muito volátil, então a gente não tem a homeopatia do ástato, que é um elemento muito raro, um dos mais raros do mundo. Né? Então a gente não tem em homeopatia. Fica então esses 4 elementos para vocês testarem aí, tá bem? A gente vê só iódio no curso de vocês, bromo, flúor e cloro, muito pouco, né? Então, vamos começar. A gente vai ver um vídeo. Esse é um vídeo sobre a glândula pineal e o flúor, que vale a pena vocês assistirem. É curtinho, é só 2 minutos. Ástato, Sil, chama ástato. Deixa eu escrever para vocês aqui. Tem no Power, tá? Chama ástato, tá bom? Ele é derivado, o gás, ele é liberado quando eles fazem beneficiamento de urânio, em alguns casos, tá bom? Então, a gente não usa muito, não. Então, vamos lá. A gente vai começar por esse vídeo aqui, que fala sobre flúor e pineal, ok? É um vídeo bem estranho, assim. Eles falam como parece um robô. Glândula pineal. Como desintoxicar a parte do seu cérebro que controla o sono, o envelhecimento e seu estado mental. Esta pequena glândula está localizada no meio do cérebro, e sua função está relacionada ao nosso bem-estar físico e mental, pelo que muitas vezes é chamado de o terceiro olho. Infelizmente, esta glândula é bombardeada com inúmeras toxinas, devido aos estilos de vida modernos que lideramos, aos alimentos pouco saudáveis que consumimos e ao estresse que estamos expostos diariamente. Portanto, torna-se endurecido, calcificado, e sua função é impedida. No entanto, se você desintoxicá-lo, você restaurará sua função completamente. A glândula pineal tem o tamanho de uma ervilha e está localizada no centro do cérebro. Sua forma é semelhante a um pequeno pinecone. Seu papel é secretar a melatonina, um produto químico cuja função é regular nossos padrões de sono. No entanto, esse forte antioxidante também retarda o envelhecimento. Além disso, a glândula pineal também secreta outro hormônio, a serotonina, que é um neurotransmissor que mantém o equilíbrio da mente e nos mantém felizes. No entanto, estas são as formas mais eficazes de desintoxicar a glândula pineal. Ativador 10º, vitamina K1/K2. Esta vitamina se manifesta de 2 maneiras, K1 e K2. O primeiro é encontrado em vegetais de folhas verdes, enquanto o K2 é criado por microflora nos intestinos, e é encontrado em alimentos como gema de ovos, fígados de galinha ou ganso, produtos lácteos de vacas cultivadas organicamente, ovas de peixe, chucrute, óleos de peixe, ômega 3 e mariscos. Em combinação com as vitaminas A e D3, elimina o cálcio das artérias e a glândula pineal e transfere-a para dentro dos ossos. Alho. O alho é um dos antibióticos naturais mais poderosos e também desintoxica a glândula pineal dissolvendo cálcio. Você deve consumir metade de dente a cada 2 dias, e se seu odor for muito forte para você, mergulhe em um suco de limão recém-espremido ou vinagre de maçã. Vinagre de maçã. O vinagre de cidra de maçã crua é rico em ácido málico que desintoxica essa glândula. Então você pode adicioná-la às saladas e aproveitar seus benefícios. Gostou da dica? Deixe um joinha e inscreva-se no canal. Beleza, gente. É um vídeo bem, assim, que eu achei bem primitivo, mas ele é bem curtinho e fala algumas coisas sobre a questão do flúor, tá bem? Porque o flúor faz mal para a glândula pineal, né? Oxida, a gente fala que endurece, calcifica, né? Outro vídeo que eu vou colocar para vocês, desses vídeos que estão disponíveis aí, que é bem interessante, eu não sou uma seguidora assídua do Laí Ribeiro, tá? Eu gosto de algumas coisas que ele fala, de outras não. Mas aqui ele está querendo dizer uma coisa mega interessante pra gente, que é o que acontece com o flúor, com o cloro, com o bromo e com o iodo, tá bom? É super tranquilo também, mas é um jeito diferente da gente ver a coisa, tá bem? Eu explico. Tem o flúor, cloro, o bromo e iodo.
Chama as leis dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bully é. Então, o flúor é o pior deles todos. Infelizmente. Nós temos flúor na água, nós temos flúor na pasta de dente, nós temos flúor nos remédios, acabei de mostrar a fluoxetina para você. E você sabe muito bem que flúor não previne nem trata cárie dentária, ele nunca tratou. Isso é uma piada. A queda das cáries dentárias começaram muito antes de colocarem flúor na água. E os países mais inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Bom, que é um veneno, que é um absurdo. Brometo está em todo lugar. Quando você compra um carrinho novo, aquele cheirinho de carrinho novo é brometo. Se você come pão, o fermento que a padaria usa é brometo. Você deixa um carro desse parado no estacionamento no sol, quando você volta para dentro do carro, está cheio de brometo. Você não pode ligar o ar-condicionado e sair. Você tem que baixar as janelas e deixar o ar sair pelo menos uns 5 minutos, para depois fechar os vidros e ligar o ar-condicionado. Porque se você entrar com o sol, está lá cheio de brometo. Você está se intoxicando diariamente com isso. O seu carro fica lá no sol o dia inteiro, você chega lá à noite, pega o carro, está cheio de brometo. E você vai engordando e não sabe por quê. Você vai desenvolvendo hipotiroidismo. A quantidade de bromo aumentou 10 vezes no leite materno na última década. 10 vezes. Ou seja, intoxicação por bromo é epidêmica. Intoxicação por flúor é epidêmica. Intoxicação por cloro é epidêmica. Você tem cloro na água, você tem cloro na piscina. Você tem cloro na sauna úmida. Não faça sauna úmida no Brasil. Porque quando você esquenta o cloro, ele vira um gás venenoso. Então, a sala úmida é um lugar de veneno, de gás venenoso de cloro. Faça sauna seca, não úmida. Para fazer sauna úmida, a água tem que ser tratada com ozônio. Não pode ser tratada com cloro. Desintoxicação de bromo é atingida através da suplementação de iodo mais sal não refinado. A reação de Hersheimer, você já ouviu falar nisso, claro. A reação de Hersheimer, tem gente que vai tomar iodo e vai passar mal. Tem nada a ver com iodo. Quem estiver tomando iodo e começa a passar mal, é porque essa pessoa tem uma intoxicação muito séria por flúor, por cloro, por bromo, por mercúrio. E ela tem uma reação chamada Hersheimer, onde isso sai do tecido, vai para o sangue e vai para o cérebro. E a pessoa passa mal. Para você prevenir a reação de Hersheimer, você usa sal não refinado, você usa magnésio, você usa vitamina C. Você previne e trata Hersheimer. Se você vai dar iodo para uma pessoa que você acha que está muito intoxicada, profilaticamente você faz isso aí. Bem, gente, compreenderam aí? É só mesmo para vocês compreenderem o sentido de como é perigoso, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a nossa aula, querida. Só fechar isso aqui. Beleza? É uma reação, Sil, quando a pessoa ela usa o iodo e aí ela tem um efeito devastador. Quase chega à morte, mas não é por causa do iodo, é o que ele quis explicar. O que é o problema é a questão da intoxicação, que se pode ser por bromo, por flúor ou por mercúrio. Quem tem muita intoxicação de mercúrio dá essa reação, tá bem? Vamos lá, gente. É como se fosse uma intoxicação. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de halogênios, a gente fala desses gases, flúor, cloro, bromo, iodo e ástato. O ástato, ele é bem radioativo e ele é só liberado na medida do tratamento dele. Esses gases, eles sempre são colaboradores, que a gente fala, ou reativos. São elementos que são associados a outros e aí eles podem causar algum efeito, a gente fala, lesivos, né? Mas o que acontece é que hoje, atualmente, eles estão concentrados em grandes quantidades nos alimentos, principalmente
e a outros tipos de produto, certo? E o que eu tô querendo explicar mais para vocês a esse nível? A gente não estuda muito, como eu falei antes, sobre esses elementos. Por exemplo, o flúor, o máximo que a gente conseguiu ver foi uma calcária fluórica, né? Deixa-se de ver o fluórico ácido ou ácido fluórico, que é mega importante. E a gente tem até uma constituição que a gente chama de constituição fluórica. Quando a gente fala de constituição fluórica, vocês têm que lembrar de luetismo ou cefilinismo, que as pessoas, alguns antigos estudiosos dizem, né? A gente vem de distorção, a gente vem de assimetria, de deformidade, de falta de harmonia, a gente não tem uma composição harmônica. Quando a gente fala de cloro, a gente fala do cloro, tem outras combinações, mas o cloro também é muito intoxicador e tem bastante alimento também. Quando a gente fala da água que a gente utiliza, imagine onde é que o cloro está indiretamente. Tudo que é feito com a água e essa água vem dessa água que a gente consome diariamente, tem cloro embutido. Então, se você for fazer um chá, se você não filtrou a água, se você lava as mãos, se você faz processos de congelamento em indústrias, não tem como tirar o cloro, né? Então, indiretamente, tudo que é congelado, você está consumindo cloro, né? Quando a gente fala de bromo, a gente fala de bromatum, bromium, né? A gente está falando de outro tipo e tem em vários alimentos, em vários produtos que indiretamente a gente vai consumir. Eu vou mostrar depois para vocês alguns elementos onde a gente vai encontrar o bromo. No caso do iodo, o iodo é um bom, né? A gente fala que é um bom, pra gente é muito bom. Mas o que acontece é que existe o iodo sintético, né? E a gente consome geralmente mais. Por exemplo, a gente utiliza o sal refinado, a gente fala sal refinado iodatado, não é? Quimicamente, né? Então, existem fontes também que a gente pode consumir o iodo positivo e aquele que também não é muito bom. E o ácido que a gente não vai ver porque não tem muita matéria médica. Esses elementos são muito importantes. Todos eles vão controlar, de certa forma, algumas glândulas, o que é muito importante. E essas glândulas são essenciais para a nossa existência. Tudo isso fica acumulado em tecido adiposo, ou seja, na sua barriguinha, na sua barriga, naquela gordurinha do lado aí. Faz exercício aí, aperta, vê onde é que tem tecido adiposo, tá aí. Arranca isso da sua vida, vai correr, faz ginástica, vai nadar, faz dieta, para de comer açúcar, carboidrato. Não tem muito jeito, né? Mas aí, fica tudo ali. Ele fala um pouquinho de fluoxetina, né? Que a gente fala. Eu já falei pra vocês que a fluoxetina tem flúor, tem. E ela fica acumulada no tecido adiposo. Assim também como o Rivotril. O Rivotril, o que ele faz? Primeira coisa, o Rivotril não é um ansiolítico, né? Ele é usado para outras coisas. Principalmente a gente fala para convulsões e ataques epiléticos. Mas aí como ele acalma, te desliga e você dorme, para dormir, né? Você toma. Eu não tomo. As pessoas tomam. Então, com o tempo, você vai usando, vocês notem que a pessoa vai engordando, principalmente gordura abdominal. E ali é que fica grande parte de Rivotril acumulado. Se você para de tomar Rivotril, você fica, graças a Deus, não estou precisando mais de Rivotril. Mas o que acontece é que seu organismo vai buscar um tecido adiposo, assim também como a fluoxetina. Aí ele vai buscando, até que uma hora esgota. E aí você tem o que a gente chama de reação medicamentosa, né? Que ele tem uma abstinência medicamentosa, né? E o que acontece com a pessoa? A gente pode saber mais a respeito desses componentes, desses elementos, desses gases. Ele trabalha principalmente essas regiões. Garganta, respiração, laringe. Por quê? Quando você inala um gás, o que acontece? Aqui, pulmão, respira, né? Inala, então vai ser aqui. Pele, também ele chega. Então, uma vez em contato com o ar, e aquilo vai para o seu organismo, entra na sua corrente sanguínea, intoxica os demais em ação secundária. Lembram disso? Ação secundária? Pois é.
Até aqui tudo tranquilo? Vamos lá. Flúor. O flúor, que é um vilão. Você acha flúor para tudo quanto é lado. Você acha flúor em pasta de dente. Você acha flúor... pasta de dente é cruel. O flúor, ele está contido também na água. Coloco muito flúor nas águas. Essas águas que a gente consome tem muito flúor, né? A água da torneira é lotada de flúor. Aí eles falam que é para não deixar dar cárie. Mas antes de dar cárie, ele afeta seu pineal. O que acontece com seus dentes não é a questão do flúor que vai proteger. Tem vários coadjuvantes na questão dentária, né? Por que você tem uma cárie? Né? São essas bactérias que ficam dentro da sua boca, não fazem uma higienização, e ela faz colônia e daí vai uma área que vai danificando o seu dente. Principalmente as bactérias amam açúcar. E a gente come o quê? Carboidrato demais, açúcar demais, né? O que vai dando... Uma vez eu fui no dentista, esse dentista era bem revolucionário. Ele é amicíssimo do meu pai. E aí ele falou assim, você quer limpar os seus dentes? É só movimentar a colônia de bactéria que está dentro da sua boca. Eu falei, escova sua língua e circula. E movimenta a saliva da gente, né? Você movimenta o que tem na sua boca, ó. Não precisa de ter pasta de dente com flúor para matar isso. É um movimento, porque ela precisa juntar para se alimentar, né? Formar colônias. Então façam isso, ó, um movimento. Eu achava aquilo muito doido. E eu comecei a fazer aquilo um tempo, né? Porque eu comia muito doce quando pequena, acredite. Também eu era tuberculínica desde sempre. Imagina, eu amo açúcar, né? Então muito doce, eu adorava, eu tinha uma preguiça de escovar dente. Meu pai era protético ainda por cima. Olha que coisa horrorosa. Aí tinha umas cáries, meus dentes eram bem frágeis naquela época. E aí dava umas cáries, eu falava, minha filha. Aí ele me xingava todo. Pra que isso? Não quer escovar o dente com pasta de dente? Dá um jeito. Tá certo? Então, flúor é um perigo para nossa saúde nessas questões. Primeiro, pineal, né? Que a gente fala. E fora outras consequências do uso de flúor cotidiano, todos os dias, muito tempo, né? É como se a gente estivesse o tempo todo em contato com flúor, água, escova-dente, etc. Né? Por exemplo, ela afeta principalmente as questões dos ossos. Tem muita questão óssea relacionada a flúor. E onde é que a gente acha flúor? Em água, em alimentos processados, em carnes e ossos, onde tem processamento e é congelado. Frutos do mar. O flúor frutos do mar congelado tem muito. E vocês não acreditem. Sabe aquela panela Teflon que você ama porque ela é antiaderente, é maravilhosa, porque não agarra nada e você fica feliz porque não precisa usar óleo? É lotada de flúor. E para completar, afeta o seu coração, o seu estômago e sua pele. Ai, já até fiquei triste. Vamos lá para o cloro. O cloro ele não queima, mas ajuda as outras substâncias a queimar. Então tem afinidade por medula óssea, pelos rins, pelos testículos, pele, duodeno. Lembra aquela questão que eu falei? Respira, entra, insere, distribui. Medula óssea, ligação sanguínea, né? E olha o que ele traz, grandes problemas, respiratórios até. Já cheirou uma água sanitária? Aquele negócio que tem só cloro? Nossa, ninguém dá conta daquilo. Vai na piscina, como é que você fica? Enrugado. Parece que te retirou sua água toda. Vai pra sauna, igual o doutor lá aí falou, né? A gente vai pra sauna maravilhosa, a vapor, pra você tirar a espinha, cravo, aquela maravilha. O que você tá respirando? Água lotada de cloro. Além disso, causa de espinéia, tosse, pneumonia, etc. Onde é que vocês vão encontrar cloro? Na piscina cheia. Na água que a gente toma lotada. Vocês já fizeram uma análise da água que vocês tomam? Por exemplo, aqui em BH é Copasa. Mas na sua cidade, onde é a mantenedora da água, assim como esgoto, etc., limpeza, né? Aquela entidade ela é obrigada por lei a fornecer a análise da água. O que aquela água tem? Então, você entra no sistema, na internet, e entra lá para saber a análise da água. Gente, as letras são minúsculas. E aí você vai ver o que tem naquela água.
Para completar, a gente tem que tomar água alcalina, né? Não pode ser o pH mais alcalino, um pouquinho. Não, neutro para cima, né? 8, por aí, 9. Então tem água que tem isso, né? Mas tem água que não tem. A baixa água que a gente fala água pesada é uma água que tem uma certa limitação, que também não é legal. Então a gente também tem que olhar isso. O iodo, eu já volto daqui a pouco para saber se tem pergunta. Quando a gente fala de iodo, que afeta a tireoide, não é? Então, uma questão de iodo aí, todo mundo toma Lugol, aquela coisa toda. Mas presta atenção, gente. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para saber de alimentos que contenham iodo. O sal tem pouca porcentagem de iodo, acreditem. Não é só no sal que a gente encontra muito. Tem alguns alimentos que tem bastante, por exemplo, principalmente frutos do mar comum, mexilhões, mexilhões tem muito, salmão tem muito, alimentos que vêm direto do mar, eles têm uma concentração muito grande de iodo. Mas aquele cranberries, aquelas frutinhas, é o alimento que a gente tem, que tem maior concentração de iodo. A gente precisa consumir na faixa de eu não sei, me recordo, 130 a 150 microgramas por dia. E esse alimento, o cranberries que chama, né? Ele tem aproximadamente 1000 microgramas. Então, o que é bom pra gente é comer esse alimento, mas é muito caro, às vezes, muito difícil da gente consumir. O iodo é ótimo para a saúde. Ele te dá toda a questão de iodo. Não sei se vocês lembram do iódio, que a gente vê depois um pouquinho, mas tem toda a questão. Ele trabalha muito a questão de pâncreas, baço, fígado e principalmente pele. Então, todo tipo de processo alérgico que vocês puderem imaginar tem a ver também com a questão de iodo. Às vezes falta, por exemplo, em Minas tem muito processo alérgico, a pessoa não tem muito contato com, vou ter que ir para o mar. Vai para o mar, é bom, é saudável, mas tem a questão da alimentação, né? Um outro alimento que inibe muita questão, iodo a gente está relacionado diretamente à tireoide, né? Mas um alimento que afeta muito a tireoide e inibe a absorção do iodo é a couve. Muita gente comendo couve sem parar, couve. Couve é ótimo para a saúde, mas você tem que diversificar a sua alimentação, não é só comer couve. Tanto é que existe um estudo feito nas cidades do interior de Minas, onde é muito seco, muito árido, as pessoas só comem muita couve demais, elas têm aquele gênero de bóstio, né? Aquele papão, assim. Tem a questão dessa inibição. O estudo francês fala muito sobre isso, o que a couve faz nessa questão de consumo excessivo diário de couve, tá bem? Bom, quando a gente fala de bromo, ele falou de pão aí, né? Mas tem vários alimentos que existem no bromato de potássio. O bromato de potássio a gente vai achar em tudo quanto é tipo de congelado, principalmente pizza, essas refeições congeladas, é lotado de bromato de potássio. Também tem a questão do pão, do fermento, que os pães de fast food têm muito bromato de potássio e massas congeladas. Outra coisa que tem, muito bromo, é um que chama óleo bromado. Esse óleo bromado é o que dá cor nos isotônicos, sabe o Gatorade? Pois é. Sabe os refrigerantes? Pois é. É feito disso. O Gatorade já falou que já tirou, mas para dar cor vai fazer o quê? Tira bromato, o óleo de bromado, que chama bromado, e vai colocar o que? Corante. Nem sei o que é melhor, né? E bromo é uma matéria médica que a gente não viu, e eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Também tem toda a questão de pele, todo tipo de acne profunda que afeta e danifica sua pele. Sabe aquelas acnes horrorosas? A gente fica até com dor da pessoa, que é enorme, se incha, fica vermelho, profunda, dá o dano, fica marca, custa quase que não supura, mas não supura de jeito nenhum. É como se ela tivesse entre sua pele externa aqui e a epiderme, né, lá dentro. E aquilo fica inflamado, quente, dói e não estoura de jeito nenhum. Pois é, não tem que tomar Cutan, né? Vocês têm que usar o quê? Bromium, certo? Além do trato respiratório que ele trabalha, também trabalha as questões de óleos, lacrimejamento constante, olho que cai, envelhecimento. Quando a gente fala de brome, a gente fala de pessoas que têm um rosto muito envelhecido, enrugado, muito
parece um genipapo que a gente fala, né? E aí tem questão também de tosse, etc, etc, etc. A gente vai ver um pouquinho de brômio. Essa foi a matéria médica que eu coloquei aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero saber se vocês têm pergunta. Tem? Vamos lá. Vou responder se eu tô aqui. Movimentar o que dentro da boca? Movimentar a saliva, a língua? Movimentar o que dentro da boca? Sil, você pode repetir para mim? Que eu não estou entendendo a sua pergunta. Pode ser no meio da explanação e eu não parei, né? Movimentar o que dentro da boca? Quando o dentista falou... Ah, desculpa. Tá. O dentista falou assim pra mim. Você pega uma escova de dente. Você pega a escova de dente e faz uma escovação. Aí, quando você faz essa movimentação, o que você faz? Ah, é. Pra você, quando você tinha muita cárie. Pois é. Aí, ele fazia assim, movimenta a escova para que você não tenha a formação dessas colônias. Você tem que também deixar a questão da saliva no pH neutro que ele fala. Então, usa sempre uma pasta de dente que não tenha flúor e era super tranquilo, sabe? Depois eu comecei a fazer isso, movimentar tipo as bactérias, para as bactérias não fazer propriamente dita a colônia, para poder danificar os seus dentes. Desculpa, Sil, não é a saliva. Mas a saliva também, bochechar. Tem a questão do tártaro, né? O tártaro é muito importante. Tem, por exemplo, existem alguns medicamentos, o antimônio tartáricum é ótimo para questões de tártaro. E antimônio tartáricum é bem diferente de antimônio crudo. Quando a gente fala de antimônio crudo, a sessão dentista para Thaís aí, ó. Não tá, mas vai para Thaís. Quando a gente vai estudar antimônio crudo e antimônio tartárico. O antimônio crudo é o gordinho que gosta de lua cheia, é bonitinho, fofinho, ótimo para os olhos, ótimo para garganta, dor de garganta, de crônica, de repetição, muita inflamação, febre, etc. O antimônio tartárico, ele é ao contrário no sentido estético do antimônio crudo. Ele é bem magrinho, bem raquítico, fraco, ele é bem tuberculínico cru, a gente fala cru, não tuberculínico psicótico, por exemplo, né? Então ele é bem magrinho. E outra coisa, trabalha muitas questões de dente, trabalha muitas questões do sistema linfático, principalmente pulmão e pneumonia. Casos de pneumonia, às vezes vocês não consigo resolver com outros medicamentos, antimônio tartárico é fenomenal, tá bem? Então, antimônio tartárico, além disso, é ótimo também para as questões de tártaro, ele elimina tártaro. Você pode usar numa D12, numa D15, é muito bom. De vez em quando é bom vocês usarem, tá bem? Tem outra questão também, que pessoas com diabetes, elas tendem a ter muito tártaro. Fosfórico ácido e o grupo ácido também tem essa questão de tártaro. É muito bom também, ok? E a escova, Sil. Eu falei a língua, né? Beleza? Então vamos lá para o brômio. Essa matéria médica é muito importante para vocês. De extrema valia. E eu vou falar um pouquinho da matéria médica que eu copiei aí para vocês do Vitoucas, que eu vou acrescentar mais algumas coisas que não tem aqui. Quando a gente fala de brômio, a gente fala de fraqueza mental, de fraqueza de sistema imunológico, uma pessoa bem parada, que tem muito problema de memória, não consegue guardar, não tem a memória muito ruim. A gente tem uma pessoa intoxicada em extremo, pesada, lenta, envelhecida, apática, sem cor, que tem endurações pelo corpo. Quando a gente fala em endurações, é o seguinte, ele inflama, ele infiltra, essa inflamação infiltra para a gente fala níveis mais profundos, e quando ele infiltra, ele vai alargando a sua extensão de inflamação, e depois que a gente diz de endurecimento. Por isso que a gente diz que brômio é um dos melhores medicamentos que existem para questões de indurações que não supuram, mas de forma nenhuma,
mas é de forma nenhuma mesmo. Essa induração, ela fica interiorizada e a gente diz, a gente pode comparar câncer que não supura, ele fica interiorizado. Brômio trata desses tipos de câncer, assim como carbonimalis, associados ou não. Então, a gente tem para brômio inflamação, a gente tem a infiltração, o alargamento e a induração. Isso que é um brômio, de acordo com o Vithokas, na sua manifestação e de acordo com o tempo. É lento essa intoxicação, é como se parecesse o alumina. Porém, a diferença de um para outro é que brômio tem muitas questões de acne, pele, tem muito câncer, muito cisto, muito pólipo indurado, mas não tem isso manifestado. Brômio, por exemplo, a gente trata muito a questão de induração da glândula parótida, né? Quando aqui embaixo, assim, aqui tem uma glândula, a gente fala glândula salivar. E aí, ela vai inchando. Muitas pessoas têm que tirar. Isso é um brômio de natureza, né? A gente fala em endurecimento das glândulas, ela aparece, mas ela não estoura, ela não supura, ela não põe para fora. E o brômio, gente, ele é calado, parado, no sentido de produção da sua inflamação. Ela vai, lentamente com o tempo. A gente fala que também tem a mesma sensação de grafites, que é a sensação de teia de aranha. Tem secura de boca, tem manchas amarelas, tem salivação. Então, aqueles marujos, os marinheiros que atravessaram o mar, ficaram muito tempo, a gente fala, muito tempo no mar, né? A gente fala em alto mar. Quando eles chegam em terra e passam mal, aquelas coisas todas, a gente também dá brômio para ele, né? A gente fala que a produção de muco de brômio é dura. Então, quando sai algum muco, ele não vai sair viscoso, líquido, uma coriza que desce, não. Vai ser como uma pedrinha mesmo, petrificado, tá bom? A gente também diz que brômio é um dos melhores medicamentos que se tem para febre de feno da primavera. E a gente só acredita que alho cepa vai fazer isso muito bem. Mas febre de feno, para induração, inflamação e muco duro, a gente usa brômio, tá bem? Outras características mega importantes de brômio. Qualquer poeira desencadeia crise de feno, estado ansioso da mente. A mente é muito agitada, ele rejeita muito as pessoas e tem medo das mesmas. Então a gente fala que ele é um misantropo. E uma outra característica é que as crianças brômio, quando alguém olha para ele, grita. Isso é muito singular, né? A criança, você olha para uma criança, a faixa etária até 7 anos por aí, você olha para ele, a primeira coisa que ele faz, grita. Você está diante de uma criança brômio, quase 100% de tendência A. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos ver algumas características interessantes sobre os halogênios na questão da simetria e deformidade. Quando a gente fala de flúor, você já sabe que tem deformidade, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um radical cloro, quais são? Porque a tendência dos halogênios é danificar profundamente e criar essas deformidades. Quando a gente fala de deformidades e assimetrias, é principalmente essa questão de segmentos corporais. O que são os segmentos corporais? Questões de ombro, questão de nariz, as orelhas, boca. Vou colocar uma foto para vocês terem mais ou menos uma noção. Mas daqui a pouco aparece. Um instantinho. Quando a gente fala de cloro, a gente tem o tuberculínico, a gente tem adenoide de amígdalas e tendências císticas. Quando a gente fala cística, é produção de cisto em excesso. Língua geográfica. Sabe o que é uma língua geográfica? Marrom é com M, né, Cíntia? Língua geográfica é aquela língua cheia de ranhura que você vê a profundidade da ranhura. Ela abre toda. Então, você assim com a língua, ó, parece que você cortou uma manga e cheia de fio, assim. Fica aquela profundidade e dano, né? Outras questões são as questões que a gente fala de manchas, cloasmas. Não é só sépia que tem cloasma. Clóvimo também tem cloasma.
Teleosidade, poros dilatados, aftas e secura na boca. A questão interessante desses 3 radicais é que eles têm secura. Secura porque ele tende a retirar o líquido do seu corpo. E daí produz danos. Tanto flúor, iodo, bromo, cloro vão fazer isso, tá certo? Quando a gente fala de um radical flúor, é muito tranquilo a gente perceber, porque vocês conseguem profundamente perceber isso. Esse filítico é muito profundo, questão venosa, etc. Quando a gente fala de iodo, a gente fala de sudorese. E o calor deixa a pessoa totalmente apática quanto a isso. Fica muito difícil. O bromo a gente tem a acne. Agora vamos ver umas fotos aqui, só para vocês terem uma noção. Quer ver? Bem legal isso. E a gente vai comparar um com o outro. Beleza? Eu coloquei uma foto aqui para vocês terem uma noção. Isso daqui, gente, é muito trash, vou dizer. Muito triste, né? Isso aqui é uma criança que nasceu na Índia e eles falam que a criança nasceu velha. Na realidade, quando a gente fala na questão de intoxicação por bromo, vocês vão ter aparentemente isso daí. Rugas na face, muitos sulcos profundos, né? Você vê que a pele parece que ela tem a ruga e é seca. Ela não é uma pele que enruga e é flexível, né? Rugas de expressão, por exemplo. Não, ele é bem enrugado. Veja a testa desse menininho, que coitadinho. Né? É mais ou menos isso o que acontece quando a gente fala de bromo. Então você vai ver uma pessoa onde tem sulcos profundos na pele e muito ressecada a pele. Apesar dos gases, todos os gases que nós falamos terem isso, mas no bromo isso é muito mais profundo. Se você colocar aí acnes profundas, você vai ter aí um grupo bromo. Você vai ter uma personalidade bromo muito perfeita, né? Olha que tristeza, tadinho desse neném. Nasceu assim, gente. Nasceu em Bangladesh. Tem as questões também, né? Você já ouviu falar como é que o rio Ganges é contaminado? O que não deve ter naquilo lá? Salve-se quem puder. Quando a gente fala de iódio, a gente está falando disso aí, ó. Uma magreza profunda, muito profunda, um esquelético com hipertiroidismo. A gente usa para os contrários também, o hipo, né? Mas a gente tem outras características. Mas é só para ver a foto para vocês verem e eu vou falar um pouquinho dessa personalidade, tá bem? Magreza excessiva, é isso daí. A gente também fala de fadiga, de cansaço e de sudorese excessiva por causa de iódio. Né? Não consegue, não vai. Tem fadiga crônica que a gente diz, né? Quando a gente fala de cloro e fala das questões de dores de garganta de repetição, parece que está em chama viva. A garganta, isso é uma garganta de cloro, bem vermelha, bem quente, onde o líquido passa... a gente fala que líquido, o sólido é menos pior que o líquido acaba com a questão da dor de garganta. Queima, parece abrasivo. Lembra que você fala, é só lembrar vocês, olha, cloro não ajuda a queimar as coisas? Isso aí é uma garganta cloro. Isso daqui é o flúor, né? Lacidão tecidual. Sabe essas pessoas que cabem dentro da mala, contorcionistas, e faz assim com o braço estica todo para trás, isso aí parece que tá quebrado, mas não tá, né? Isso aí é mais ou menos o flúor. O fluórico ácido é bem assim. Tem bem essa constituição aí, né? A calcária fluórica é isso aqui, olha. Olha, uma constituição fluórica. Não pense em coisas estranhas a respeito desse animal maravilhoso. Olha a orelha, olha o tamanho do nariz, olha a boca, olha o tamanho do olho, olha a testa. Não tá o corpo todo, não. Mas é bem interessante vocês verem, não é? Quando a gente fala de uma constituição fluórica. Muito trash. Bonitinho o nariz dele, né? Coitado, gente. Vamos voltar aqui. Perguntas até agora? Tem alguma pergunta, gente? Essas fotos são bem legais, né? Dá para exemplificar um pouquinho.
Alguma pergunta? Não? Então vou continuar. Quando a gente fala do radical flúor, sifilítico, deformações profundas, a gente já falou. Já falou também isso aqui, né? A gente já disse. Agora vamos fazer uma comparação. Face. Quando a gente fala de brômio, a gente tem aspecto envelhecido. Vermelha, azulada ou pálida. Não tem uma cor. Uma vermelha é muito mais quando tem algum... passando mal, vamos dizer assim. Quando a gente fala de cloro, a gente tem uma cor cadavérica. É só vocês lembrarem de uma pessoa dentro da piscina e sai da piscina depois de 1 hora nadando naquela piscina cheia de cloro. Como é que é? É assim a face de cloro. Não esqueça isso jamais. Quando a gente fala de iódio, a gente vai ver os olhos protuberantes, como se eles tivessem aquela exostalfomia, eu não vou lembrar. Quando os olhos, sabe aquele cara porque eu tenho olho gordo aqui do Chico Anísio? Que os olhos parecem que vão saltar da face, assim? Aquilo que vocês vão ter, certo? Vão ter magreza, vão aparecer os ossos, e geralmente você vai ter inchaço, porque a pele é como se estivesse escorrendo, assim. Então, nada segura muito bem. Então, emagreceu rapidamente, né? Então, ela vai ter pálpebras e olheiras para baixo, lábios azulados e muita queda de cabelo, né? Vamos olhar a questão de salivação. Os 3 têm muita salivação, tá? Muita. Iódio mais ao acordar, o cloro sai mais a questão de muco, por causa da questão da garganta, que tem tendência muito a ter a dor de garganta de repetição, e brômio uma cialorreia abundante, muito espumoso. São comparações que a gente pode fazer, tá? Bom, quando a gente fala de garganta, todo trato respiratório, a gente vai ter uma dor de garganta de repetição crônica com dificuldade de líquidos, sólidos melhores. Quando a gente fala de cloro na garganta, não consegue deglutir, de jeito nenhum. Iódio, uma halitose, inflamação de gargantas com dores ardentes, palato mole, branco cinzento. Bom, quando a gente fala da questão de dor de garganta, muita gente não sabe o que fazer. Eu tenho reclamação demais. Vou parar um pouquinho aqui na garganta, tá? Esoftalmia. Obrigada, viu, médico? Não consegui lembrar o nome todo. A gente fala a questão de dor de garganta. É um problema. Porque a pessoa fala assim, eu tô meio gelado. Peguei vento atravessado. Coisas assim. Prestem atenção. Dor de garganta tem mais de 500 medicamentos para isso. Mais de 500 medicamentos. Todo mundo tende a usar mercúrios. Outras pessoas falam que beladona é melhor. Outras pessoas falam que acônito é ótimo porque acônito para casos agudos não é nada melhor. Eu uso barita carbônica. Eu uso antimônio cloro. Bom, prestem atenção na questão da garganta. A questão da garganta, eu já tratei questão de garganta com estafisária. Então, prestem atenção numa coisa. Criança, geralmente, a questão de sistema imune, né? Que é a questão de imunidade e tal, tudo. Vocês podem tender a fazer alguma coisa em relação ao pirogênio. Mas pirogênio é porque criança mexe, põe muita mão, suja na boca. Pirogênio não deixa ter convulsão por febre, quando beladona falha. E uma característica de pirogênio é que essa garganta tem pintinhas brancas lá nas amígdalas, né? Lá no finzinho. Então, você vai ver na boca um pouquinho de pintinha branca. Isso, gente, bactéria. A não ser que seja um Epstein-Barr, que a gente fala que é mononucleose, mas ele ainda assim vai te ajudar na questão da dor de garganta. Dor de garganta, a falar, a homeopatia não curou minha dor de garganta. É porque vocês não conseguiram pegar o gancho da dor de garganta, hein? E é trash mesmo. Por quê, Dor de garganta você tem que ver coloração,
se líquido ou sólido melhora, se tem febre, começou quando. Exposição à questão de temperatura, vocês vão ter cáli, amônio, mudança brusca de temperatura, fósforos, TK, calcária fosfórica e outros tipos de fósforos cobrem a questão da variação de temperatura. Pode ser de virose, eupatório vai cobrir alguma coisa de virose e teve dor de garganta associada. Pode ser isso, pode ter otite de repetição, pode ser camomila, pode ser várias coisas. Mas vou dar uma dica para vocês. Se porventura você não tem condições de saber exatamente como é que isso foi o que originou essa dor de garganta, acônito. Ah, mas não é agitado e tal. Existe uma frase muito interessante na questão de ser genérico. Mas assim, não existe melhor medicamento para se tratar casos agudos que acônito na pelvis. O acônito é a salvação das pessoas quando se tem um caso agudo. Porque a maioria dos casos agudos, acônito cobre. E não precisa ser uma potência muito alta, 30, 200, nada disso. Tanto é que a gente nem usa muito acônito, a não ser que a pessoa seja dissimile um acônito, né? Mas aí você usa D12, você usa 6CH, você usa D15, você usa D18. O que vocês tiverem, acônito vai tirar vocês do agudo. E o agudo é aquilo que apareceu momentâneo. E até agudização de caso crônico, se a pessoa manifesta, vocês podem usar acônito para tirar do estado que ela se encontre, ok? Outra coisa é que muitas pessoas têm medo de usar o pirogênio. E eu não sei o motivo. Acho que é por causa da septicemia. Deve ser. Eu já tomei pirogênio, porque todo mundo tem uma bactéria que faz mal, gente. Não tem jeito. E essa bactéria, ela precisa ser retirada do seu ser. Então, até mesmo um pirogênio para uma pessoa que a gente fala de produzir febre, pirogênio produz. Mas essa febre, lógico que vocês vão tomar pirogênio 200, 1000 e vai tomando. Não, tome uma dose que não seja de 5CH, não é? Porque é um nosódio e aí vai fazer um mal terrível, aí que você vai ver que preste, aí vai ver mesmo, né? Então, não, mas experimentem tomar. Ele produz o que a gente chama de calor interno. E esse calor interno, se vocês não ficarem repetindo a dose de pirogênio, repetindo, essa questão de calor interno, ela se transpira, é bem interessante vocês verem a ação. Vocês não vão morrer de jeito nenhum de septicemia, a não ser que você fique tomando 5CH de pirogênio, que é o fatal, pelo amor de Deus, né? Mas tentem, por favor. Peguei um caso de amígdalas, tonsilas, que do lado esquerdo aumentou de uma forma tão grande que ela parou no meio da boca. Credo, Mary, o que foi que aconteceu? Amígdalas do lado esquerdo aumentou de uma forma tão grande que ela parou no meio da boca. Nossa, e aí o que você deu? Está pendurada e vai ter que fazer cirurgia. Ela tem hipotiroidismo. Nossa, esse caso aí de iódio que teve febre, Mary? Tomar uma dose única de pirogênio, uma só basta? Depende, Sil, do que é o caso. Só para testar, pode. Ei, Mary, me fala aqui. Ela tem hipotiroidismo, ó. Além disso, tem outro medicamento que é maravilhoso para febre, nós vamos falar agora, que é o iódio. Né? Ei, Mary, ela tinha febre? Só para testar? Toma uma dose só, Sil. Toma uma de 12CH, 15. Ei, Mary, fala para mim. Olha só. Um lado só, com hipotiroidismo. Você deu mercúrios vivos? Também é muito bom. Corrosivos, dulces, também é bom. Mas olha só, ela tem hipotiroidismo. Deu febre, Mary? Não resolveu, e nem beladona. Mas é iódio, querida. Nossa, volta lá. Você pode dar... Ô, gente, vamos fazer um parênteses da garganta? É bem legal, ó. Muita gente com problema de garganta, né? Olha só, a moça tá com problema de
não teve febres. Problema de hipotireoidismo, com uma amígdala só que deu o problema, etc. Tem o que a gente chama de... tem amígdalas, tecidos adenodais, e não sei se é o caso dela, mas se não tiver, tudo bem. Você tem amígdalas para frenar. A partir de 200 CH você frena. Mas hipotireoidismo, você precisa do iódio para melhorar a questão do balancear. Vai melhorar a questão de febre, dor de garganta, todas essas questões dos gânglios ela vai melhorar. Volta lá, me deu uma luz no iódio. É claro, volta lá, busca ela lá, rápido. A gente dá para ela iódio com a amígdala frenando. Então você dá 200 CH para frenar, faz rapidinho, não tem que operar. Vocês sabiam que a retirada da amígdala causa um estrago no ser humano? Enorme. A primeira coisa que acontece quando se retira as amígdalas é a insensibilidade emotiva. A pessoa fica insensível, as emoções ficam mais a gente fala assim, a pessoa fica mais fria. Outra coisa que é a barreira natural de proteção para o seu pulmão, né? Mas outras coisas, cognitivamente dizendo, elas ficam muito mais indiferentes, mais frias, mais calculistas, vamos dizer assim, com a retirada das amígdalas. Então, outro dia, num garoto lá do lar, eu vi uma coisa muito doida, que foi o quê? O médico retirou só metade das amígdalas e deixou 2 toquinhos assim, ó, cortado. Ele tinha tirado uma pontinha e a outra pontinha e deixou 2 toquinhos de amígdala assim. Eu falei, gente, que loucura. Isso é teste, né? Bom, então eu vou continuar. Dá iódio para ela, Mary, com amígdalas na alta para frenar o órgão, tá? Se tiver alguma... parece que é só uma... Agora, tem uma outra coisa. Como deu hipotireoidismo e deu uma só metade faz comparação com brômio. Sabe por quê? Olha para você ver. Ela teve talvez um crescimento, uma induração. A gente não sabe o que tem ali. Então você pode fazer uma comparação entre brômio e o iódio, tá bem? Manda foto depois. Vamos para a pele. Pele. Muitos casos de alergia, dermatite estão associados a... Como assim sente a insensibilidade com a retirada das amígdalas? A amígdala cerebral também, coincidentemente, é a área das emoções. Querida. Eu li num texto de leitura corporal, não sei se a Risa tá aí, que fala muito sobre essas questões, né? E outra que foi um estudo de um naturopata, né? Acho que foi naturopata, que ele falou muito sobre essas questões. Ele tratava muito de crianças que tinham retirado as amígdalas. Então, para fortalecer o sistema imunológico, eles criavam umas dietas, sabe? Assim tal, para não ter mais repetição. E aí, o que aconteceu? Ele fez um estudo com o tempo e tal, e ele falou. Eu estou falando de pesquisa, tá? Estou falando de pesquisa. Ele fala que crianças que retiram amígdalas são adolescentes sem emoção, frios e meio assim, que calculistas. Porque tem a ver uma coligação entre a IV e o SIL, com essa amígdala cerebral. E fica mesmo, tá? Porque isso daqui, a gente fala que, na leitura até fala, a pessoa não falou, a pessoa não expôs, aí inflama a garganta, fica ruim e tal, tudo. Que tem a ver com emoção, né? E a gente fala de sinusite, rinite, também tem a ver com emoção, afetividade, etc. Mas tem a ver sim, viu, Sil? E aí, eu olho isso lá nos meninos do lar também. Que tem muitos meninos lá que não têm as amígdalas. E quando a gente pergunta como é que o menino e tal, todo ele é indiferente. Ele é meio assim, não é que ele é frio, calculista, ele é indiferente, fica indiferente. Tem a questão que a gente fala do momento adolescente dele, né? Que alguns ficam muito apaixonados, os outros ficam menos. Aí, e outra coisa que eu falo com vocês a respeito de adolescente, eu estou lendo um livro bem legal que chama O Cérebro Adolescente. E ele fala que essa questão de hormônio já está caindo. A questão de, ele está assim por causa dos hormônios. Não é isso. E coloca por terra toda essa tese de que o adolescente ele tem essas crises, essa bipolaridade por causa das questões hormonais. E ele fala que isso não é verídico e provou lá cientificamente porque não é. Eu gosto das coisas cientificamente, sabe por quê?
Porque aí você fala assim, fez teste com tantos. A questão da alternância de humor do adolescente é uma questão muito mais de não trabalhar o momento dele compreender que é a nova etapa da vida dele, que ele não está mais na infância e agora ele está indo para uma idade adulta, então ele tem responsabilidade, ele tem que assumir com seus riscos, ele tem que, das escolhas que ele faz, e o pai e a mãe são primordiais nessa escolha, né? Não, realmente, sim ou não. Então ele tem que entender que ele é responsável por suas atitudes, ele tem que fazer as coisas que ele precisa fazer, ele tem que ajudar em casa, porque ele não vai se tornar um adulto. Outra coisa, até para vocês, que ele fala muito interessante, é que a adolescência, ela varia de 12 aos 24 anos. Porque os pais não conseguem fazer essa transição com os filhos e aí fica indo. A nível cerebral, tem muita coisa que acontece com ele até os 22, 23 anos. Né? E aí tem 35 anos, tem pessoas que são adolescentes. Achei interessantíssimo o jeito dele dar. É um livro muito interessante, até para os pais lerem, né? Porque para a mudança de ação com os adolescentes. Porque ele fala que o adolescente ele é apático, ele fala que o adolescente os pais falam, eles são apáticos, são diferentes, eles não estão nem aí para nada. O que acontece é que há uma explosão de criatividade não direcionada pelos pais. Que é percepção. Entende? Então ele fala que o momento da adolescência é o pai e a mãe ajudar essa criança se transformar num adulto saudável. Que esse é o momento da adolescência, né? São frutos da sexualidade e da definição do feminino e masculino. Aí, ó, Risa é fera em leitura corporal. Risa, isso aí. Mas tem essa questão que eles falam muito dessa pesquisa que eles falam, é que eles ficam indiferentes, né? E tem até um nome dele, eu não vou lembrar, gente, mas se vocês puderem me mandar uma mensagem lá, eu passo para vocês a pesquisa, que é sobre essa questão, o que acontece na questão depois da retirada das amígdalas, como é que essa pessoa vai se tornando com o tempo. Aí, depois dessa questão de adolescência que ele diz, e ele fala, que nós não estamos lidando bem com os adolescentes, porque a gente não sabe o que fazer com eles. E é essa toda a questão do livro. O que você pode fazer para transformar e colocar esses adolescentes em a gente fala assim, produtivo, né? Eu achei bem interessante o que ele diz. Não há questão hormonal. A questão hormonal ela existe porque o corpo muda. E ele vai vê-lo de uma outra forma. Né? Nossa, eu tô com pelo. Nossa, os meus seios estão crescendo. Nossa, os meus testículos, meu pênis, etc. Ok? Mas o que acontece é que se você falar assim, é natural o seu corpo mudar agora. Né? A gente cresce, a gente modifica, etc. É essa a questão. Se você pontua, ótimo. E aí ele vai lidando bem com isso. Mas não é de jeito nenhum questão a pessoa ser bipolar é uma questão dos hormônios. Já caiu por terra isso. Isso é uma questão de educação, de direcionamento dessa educação do pai e da mãe para o adolescente. Isso mesmo, pais por acaso. Não são pais, são apenas genitores. E se eu vou te falar, viu? Nem procriadores. Porque depois que eu vi Fritoucas falando, para você ser um pai e uma mãe de verdade, até na hora de procriar, você tem que ter um cuidado e um zelo. Ai, gente, onde é que nós vamos parar? Vamos lá? Beleza? Depois, quem quiser o nome do livro, me passa, eu coloco no grupo de vocês. O livro é maravilhoso, ele não é caro e vale a pena vocês lerem, tá bem? Ok? Vamos lá para a pele. Problemas de pele, urticária e mais alguma coisa, dermatite, psoríase, tudo isso vocês vão conseguir, grande parte, vamos dizer assim, vocês conseguem tratar com esses 3 medicamentos aí, ó, brômio, cloro e iódio. Quando a gente fala de brômio, a gente tem formigamento, tem prurido, tem pontadas e agulhadas na pele.
pústulas, braços e face. No cloro, sensível e vermelho inchado. Iódio, bom. Urticária, herpes, acne, que não seja profunda e nem que dane a epidemia. Acnes, a gente diz, mas essas acnes mais tranquilas, vamos dizer assim. Iódio é excelente. E outra coisa, gente, sabe essa preguiça, essa vontade de não fazer nada? Eu vou ficar aqui parada na cama, ai, que cansaço que nunca passa. Todo dia você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, nossa senhora, canseira. Eu falei um pouquinho na aula anterior, né? Acho que foi na outra, sobre a questão do iódio. Além dela fortalecer sua pele, que é ótimo, não para questão de envelhecimento, mas assim, tem muitas manchas, tem coceira, tem umas bolinhas, tem manchas, tem assim manchas mais assim de marquinha vamos dizer assim, de acne, tem herpes, tem sarna, tem essas coisas assim mais, vamos dizer assim, que são mais crônicas, né? Dermatite atópica eu já usei, para urticária também é bom, impetigo, tudo isso vocês podem usar iódio. Iódio não faz mal, por exemplo, como cloro, brômio e flúor, né? A gente é deficitário em iodo. Então, é bom vocês acrescentarem. Por exemplo, de tempos em tempos, vocês usam carbo, não sei se usam, né? Eu tomo carbo, eu tomo meu medicamento de fundo, de vez em quando, só de vez em quando. Eu acrescento o iódio agora. Por quê? Desde o início do ano eu tô tomando iódio. Eu vou lá, tomo uns dias e espero. Aí, assim, tomo um mês, ou pouco. Por quê? O iódio te dá uma agilidade mental positiva. A metil B12 dá, mas o iódio também dá. Porque ele tira essa fadiga crônica que você tem, esse cansaço, essas coisas que você fica assim, nossa, que preguiça. Sabe aquela rotina que é pesada, você fica, nossa, que maçante. E você fica reclamando, e vai, e o negócio não desenrola. Aí você reclama de novo. Ai, que saco trabalhar. Isso. Toma iódio pra você ver. E depois você vai me dizer como é que ficou sua vida. Ok? Quando a gente fala de aspecto envelhecido, brômio é o pior. Lembra da foto que eu passei para vocês, né? Quando a gente fala de cloro, é lembrar da água na piscina. E quando a gente fala de fluórico, iódio vai ter emagrecimento, né? E quando a gente fala de fluórico, é aquela pessoa que dorme e acorda, parece um velho. Nossa, nem dormiu, tudo esquisito, de prega, que atende todo assim, a coisa toda. Isso é fluórico. Você dorme e acorda toda amassada, fica a cara assim, toda esquisita. É o fluórico. Esse aí dá o aspecto envelhecido. Agora vamos para o mais importante. E eu vou ficar um tempo nisso aqui. São as acnes. Eu tenho... Tá virando um problema sério, né? Tem vários tipos de acnes. Para começar, quando vocês vão começar a trabalhar com acne, vocês têm que entender várias coisas básicas. Por exemplo, a acne pode ser uma inflamação do folículo, etc, etc. Mas pode ser outras coisas. Pode ser um sinal de intoxicação do seu organismo. Pode ser um processo... A gente fala que a acne pode ser até raiva suprimida. Então, acne, primeira coisa. Começou quando? Muita gente fala que tem acne da juventude, porque a pessoa, a questão hormonal também pode ser. Tá. Então, vamos lá. Se são acnes, a pessoa já passou da adolescência. Na adolescência, gente, a Eugênia Jambosa é maravilhosa. Mas aí, o que vocês vão fazer? Vai ver como é esse adolescente. Ele pode ser um desses aí, ó. Pode ser iódio, pode ser alguma coisa, tipo calcária fluórica, pode ser um fluórico ácido, pode ser um brômio, pode ser um cloro. Por exemplo, tem muita gente que vai pra piscina e tem muita acne, então pode ser um cloro. Aí você fica lá tentando imaginar o que é. Então, por exemplo, nas questões de adolescência e questões hormonais,
vocês têm alguns medicamentos, por exemplo, a Eugênia Jambosa, que resolve muito bem, Agnus Castus, que resolve maravilhosamente bem também, e tem os medicamentos de fundo, certo? Por exemplo, eu já dei até petróleo para acne, né? Então, faz bem. Outras coisas que também vocês podem associar é calcária sulfúrica, psorino, sulfur, para aquele aspecto meio sujo. Xelidônio, eu dou muito xelidônio para acne, porque às vezes tem essa questão de o tipo de alimentação, saturação do fígado, etc, etc, etc. Ah, vão limpar o sangue com inhame também. Aquela receita clássica de inhame, limão e maçã diminui também muito a questão de acne, certo? Isso nas questões do adolescente. Se o menino não comer de jeito nenhum, dá Dioscoreia vilosa para ele, para questões de acne também, tá? Então, o medicamento para acne tem demais. Mas a gente tem que saber as etapas. Tem muita gente que tem acne, por exemplo, eu tive um caso de acne por causa de oleosidade na pele. Muita, mas a menina tinha um ódio. Tratei com nítrico ácido. Nítrico ácido para acne também é maravilhoso. Aí tem as questões da acne na menopausa, né? Aí o pessoal dá sépia, tem gente que dá pulsatila, tem gente que dá simifuga, são questões de acne. Mas o grande lance é ver a questão de extensão, profundidade, igual tá aí falando para vocês. Gente, quando vocês não sabem mais o que fazer, a pessoa tá lotada de espinha e aqueles butelão mesmo, sabe? Grande, áspero, que trem não estoura, nem pestaneja, pode dar brômio. Eu já tentei, em alguns casos, associar, vou dar isso, passar um creminho, dá não, não precisa não. O brômio, ele faz supurar e não deixa ficar tanta cicatriz. Outra coisa também que as pessoas associam, que eu já vi em alguns casos, tem gente que associa brômio com carcinosino. Por quê? Carcinosino é aquele que fica assim, ó, na espinha, ó, cutuca, e fica aqui, tira e aperta, ai, porque não dá conta de ver o rosto. Ai, meu rosto fica lisinho, lindo, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Mas vai lá e histórico, tuca. Aí a gente tem associado com carcinosino, né? Quando a gente fala de cloro, a gente tem uma pele oleosa, cabelo subcutâneo. E fluórico, fluoric ácido para subcutâneos, que também ficam na pele e não saem. E iódio para foliculite hiperpigmentadas. Hoje tá difícil falar. Então, acne, a gente pode fazer muita associação. Muita mesmo. Eu quero saber se vocês têm pergunta. Vamos lá. Tem ali, ó. Vamos lá, eu vou responder, tá bom? Então, o que acontece? Vou fechar aqui o caso para vocês. Aqui eu já passei as figuras que eu mostrei para vocês e a gente vai ficar um pouquinho aqui na acne, na extensão. Gente, acne é um problema muito sério. Porque tem muita gente com espinha. E aí o pessoal toma, a gente fala que Rocutan, é o Rocutan, né? Rocutan. Vocês já leram a bula? Engrossa a voz. Rocutan. Já ouviram falar nisso, né? Rocutan. Engrossa a voz da pessoa. Explode o fígado. A pessoa tem que ficar sem beber. Dá depressão. Pode dar falência renal. E o medicamento é muito agressivo. Tudo bem que acaba com a espinha. Acaba com a espinha, mas acaba com você. Tá, então, vocês vão receber muita gente que tenha tomado isso. O que é que vocês vão fazer? Detox. Aí vocês vão usar o Cisterapy. Vai desintoxicar, tá? 30, 200, 1000, 10 mil. Depois vocês vão associar o medicamento que deu. Por quê? Imagina aquele tanto de espinha que tinha que sair da pessoa e ele foi para onde? Foi para onde, gente? Foi para dentro do seu ser, não é? Então, tem mais processo inflamatório. Outros casos que eu já usei e associei com Artemisia vulgaris, porque a Artemisia vulgaris elimina muito a questão de inflamação. Então, você pode associar. Ela combina com quase todos os medicamentos, mas faz um bem danado também. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Acne, você pode usar até sulfur se vocês quiserem. Mas vocês não deixem a pessoa usar Acnase, pasta de dente,
Tem umas coisas lá que eles usam, que é uma mistura danada. Não é fitoterapia, não. Pomada de corticoide, que eu já vi também usar. Usar um sabão especial à base de enxofre puro para limpar a pele. Então, tem várias formas de vocês tratarem a acne. É só conversar com a pessoa, tá bem? Porque o que eles estão fazendo... Outra coisa, farmácia homeopática vende sabonete puro de enxofre. Isso é supressão na certa de acne. Tá? Pelo amor de Deus, não. Vamos ver aqui. De quê? De cloro, flúor e bromo junto? Não, Mary. Não. A não ser que sejam produtos que contenham, por exemplo, um produto. Por exemplo, esse cloro, flúor e bromo aí, ó. Pizza da Sadia tem muito. Acne 200 é bom? Já usei, Débora, pode usar. Não faz, não. Você não faz os 3 juntos, não. Tipo, cloro, flúor e bromo, não. Não dá, não. O que você tem que fazer? Você tem que fazer daquele componente que a pessoa usou que contém o cloro, o flúor e o bromo. Tá certo? Não sei se foi feito DS de fábrica ou se quando foi entubada quando criança, mas não tenho amígdalas. Que, Mary? Mary, me repete essa pergunta aí, ó. Não sei se foi feito DS fábrica ou se quando foi entubada quando criança, mas não tenho amígdalas. Mary, pode ter existido algum procedimento. Não, Mary, deixa eu te contar. Antigamente, eles tiravam das crianças amígdalas e apêndice. Ah, vão tirar suas amígdalas. Ah, vão tirar apêndice. Outro dia, eu estava lendo a respeito, vendo um vídeo, é do Lai Ribeiro mesmo. Ele falou que na década de 40, por aí, você tá nervosa? Você é uma grávida, tá nervosa? Fuma! Crê nisso? Ele falou que existem umas verdades médicas que já caíram por terra. Mas antigamente, quando você falava que estava nervoso, tô nervoso. Então tô nervoso, fuma. Grávida, fumar. Imagina, hoje é um absurdo isso ele falou, mas é isso mesmo. Defeito de fábrica? Será, Sil? Que é isso? Não sei se foi defeito de fábrica, ou se quando fui entubada quando criança, mas não tenho amígdalas. Entendeu, Mary? Se você for pegar pessoas não tô falando que você tem essa idade, tá bom, Mary? Em algumas regiões do Brasil, pessoas que hoje têm na faixa de 50, 55 anos, você pode perguntar, grande parte, principalmente interior, não tem amígdala e não tem apêndice. Agora é de costume tentar, né, não te retirar. Mas isso numa época era muito comum. Dependendo da região que a pessoa morava, a primeira coisa que fazia era tirar seu apêndice e tirar sua amígdala. Isso era de praxe mesmo os médicos fazerem. Tá certo? Então, pode usar acne 200 sim, Débora. Olha só, você pode fazer até muita triúna com isso, olha. Você pode usar Eugênia jambosa com acne e calcária sulfúrica. Você pode usar acne vamos supor que essa acne, ela é questão hormonal, por exemplo. Acne com agnus castus e mais uma sépia, por exemplo. Pulsatila para tirar acne é uma maravilha, mas presta atenção. Olha só, de pulsatila. Se a pessoa tiver com acne manifestada e toma pulsatila, vai limpando. Aí você continua tomando pulsatila, dependendo se você suprimiu essas acnes com algum produto, aí melhora esteticamente, fica por fora, fica tudo lindo. Aí você continua tomando pulsatila, se você suprimiu, elas vão aparecer. Primeiro ela some e depois ela, se tiver interiorizada, ela aparece de novo. Muito trash nesse negócio. Pulsatila é ótimo para acne, muito bom. Silício é ótimo para acne. Maravilhoso silício para acne. Artemisia é ótimo para acne. Deixa eu ver mais medicamentos que são bons. Medicamentos para... Flórico ácido, é excelente para acne. Ótimo para acne. Deixa eu ver outra coisa. Calcária silicata é ótimo para acne. Outras. Não sei se vocês conhecem um óleo de nim,
que eles falam que usa para tirar fungos, vírus e bactérias, coloca em cima assim, ó, da acne para você ver. Ou então o tea tree que você pode colocar. Você põe em cima assim, ó, no outro dia não tem nada. Não precisa mais pôr pasta de dente na acne. Tem muita coisa para você tomar para ficar bom. Tá certo? Vamos lá, mais perguntas? Que eu vou dar um negocinho aqui para vocês. Tem pergunta aí? Ó, brômio, cloro, fluórico, agora o flúor, o iódio. Vocês têm que saber agora como vocês conseguem perceber, tá? Porque tem muita gente contaminada com flúor, com cloro, com bromo. E tá aos montes, não é pouquinho não. Se tem atendimento assim em posto de saúde, vai ver isso muito, muito. Chegou lá uma pessoa que tem 35 anos e aparece que tem 60, você já pode ficar esperto. É desse grupo aí. Chegou lá, tem problema de pele, já pode ficar esperto. E a gente quase não usa. A gente não aprendeu a quase usar isso, tá bom? Mais perguntas? Vão, gente? Não? Então eu vou passar um negócio aqui pra vocês. Peraí. Então, esse aqui é o documento que eu falei, como podem nascer crianças mais saudáveis, uma hipótese sobre como criar uma raça humana melhor. O Vitoucas lançou isso agora, recente em 2017, e publicou pra gente aí, agora grátis, no Medical Science. E ele fala uma coisa bem legal, bem interessante, que eu acho que vale para vocês. Se você que mexe com muita gente aí, ele fala que existem algumas coisas muito interessantes, que são que três fatores desempenham um papel de saúde do recém-nascido além da higiene. A predisposição hereditária, o histórico médico dos pais e o estado psicológico dos pais no momento da concepção. Eu falei assim, cara, você foi longe demais. Tá, quando ele fala de predisposição hereditária, aí ele fala da contaminação, do que a nossa predisposição hereditária é o que os pais, o que a gente tem para herdar, né? Os nossos genes. Mas ele diz que o nosso DNA externo é aquele da nossa aura, do nosso corpo sutil, etc, etc, pode modificar os nossos genes físicos. Depois ele diz que o histórico médico dos pais. Se os pais tiverem muita contaminação, aí que vem todas as questões de metais pesados, todas as contaminações por vacinas, medicamentos, anticoncepcional, anti-inflamatório, antibiótico, corticoide. Sabe aquilo que a gente aprendeu no detox? Tudo isso. Ele fala muito sobre essas questões. E ele fala que no terceiro mundo tem algumas etnias onde as pessoas fazem amor ainda. Então, o estado psicológico da pessoa que tem uma condição no terceiro mundo é melhor ainda do que no primeiro. Nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. E ele fala isso interessante. Outro dia a gente estava fazendo eu vou chegar no bromo, no iódio, no flúor, tá bom? No flúor. Ele fala uma coisa interessante que eu achei bacana pra caramba. Que é assim. Você já viu como é que as pessoas pobres, elas sorriem mais do que as pessoas que são ricas? Aí eu falei, vai depender. Tá, depende. Uma criança que ela tem uma bola e um chão, ela brinca. Você acha que uma pessoa rica, um filho de uma pessoa rica, se tiver filho, né? Rico, vai fazer isso? Aí outro dia a gente estava também fazendo uma conversa assim, meio filosófica, no grupo que eu faço parte de estudo, e a gente perguntou assim para os outros, por que que as pessoas que são mais pobres, que a gente fala, gente, de condição financeira, né? De ter as coisas. Todo mundo quer ter as coisas. Mas na medida que a pessoa não tenha, ela é feliz porque o pouco que ela tem, o que ela ganha, que é excedente, ela fica feliz. Então, ela é mais feliz. Vamos dizer assim. Ela divide mais, se não tem. Aí eu tô falando assim, ela divide até a desgraça. Eu não gosto dessa palavra não, mas até os momentos ruins ela divide. Tá ruim, ela divide. Né? Então, o que acontece, que ele quer dizer também nesse documento, que eu achei interessante, que vale a pena vocês lerem, que eu vou passar para vocês, é sobre essas questões. O caso do amor na hora da concepção de um filho. Casamentos arranjados, casamentos que são firmados por você não vai dividir herança. Os primeiros filhos dão mais problemas. Muito pobre na coluna, não concordo com essa visão, está muito idealizado. Tudo bem, eu estou só falando e contando para vocês, tá bom?
Aí ele vai falando assim. Aí depois disso, ele começa a comentar que no ato da concepção, na hora que você vai fazer a concepção do filho, de um homem ou uma mulher, se eles estão mega apaixonados e erotizados, que tem paixão, envolvimento de carne e de tesão e tal, os filhos são muito mais saudáveis do que aqueles com os casamentos arranjados. E aí ele vai dando exemplo para vocês. E eu achei mega interessante esse ponto de vista dele, porque ele fala um pouquinho da questão da epigenética, né? O que acontece quando o amor... Quando a gente fala de amor aqui, gente, não é esse amor simbólico, não. Ele está falando da força, da energia do amor. E aí, quando isso acontece, no momento da concepção, ele diz que as pessoas nasceriam mais saudáveis, né? Então, eu vou deixar esse documento com vocês, porque ele é um documento que faz a gente ter uma visão crítica da coisa, tá bom? E aí vocês leem e depois me dão o parecer de vocês. Porque até então, ele está querendo fazer uma pesquisa sobre isso. Querendo fazer uns experimentos, etc. Ele está querendo saber como é que a gente poderia fazer esses experimentos. Fica aí para vocês, tá bem? Vamos lá, Sil. Você fala assim, eu atendo uma população muito pobre na clínica popular. Não concordo com essa visão, está muito idealizada. Do quê? Da questão do que eu falei ou da questão que o Vitoucas falou? Eu também atendo uma população muito pobre, Sil. E tem menino lá que não tem nem nada. Nada. Eu tenho um caso de um menino que é assim. Vamos ver se eu consigo ilustrar mais ou menos. Esse menino, ele tem uma mãe. Essa mãe tem lúpus. E visão do pobre sem grana, né? Você tá falando sem grana. Não, é bom pra gente discutir. Tem tempo ainda. Do sem grana. Né? Tá, vamos falar. Esse menino, ele mora numa casa, num terreno que é da família lá. Que é dividido pra todo mundo. Aí é um cômodo, ele dorme com a mãe na mesma cama. E essa mãe tem lúpus. E agora ela começou a fazer tratamento de quimioterapia para acabar com o lúpus. Já ouviram falar nisso, né? Eles estão fazendo o mesmo tratamento que eles fazem. Está muito. Eu vou explicar, Sil. E aí, essa mãe está fazendo químio, porque agora eles usam quimioterapia para tratar lúpus. Não sei se vocês já ouviram isso. E mais 15 medicamentos, porque está com depressão, chora muito, não consegue trabalho, está afastado do trabalho por causa da doença, está engordando, toma corticoide, etc, etc, etc. E esse menino, a mãe dele apanhou na frente dele. E pelos próprios parentes, porque eles conseguiram comprar do terreno e ela falou que não, porque ela não tinha onde ir, o dinheiro que ela ia ganhar não dava para comprar nada para ela morar. E ela não podia trabalhar para pagar aluguel. E aí bateram nela para ela sair, ela não saiu, o menino viu. Aí esse menino viu e o que ele fez? Ele começou a trabalhar para um traficante. E esse traficante, que era primo dele, falou com ele assim, olha, você não preocupa não, que você vai ganhar um dinheirinho, com esse dinheirinho você vai poder fazer o que você quiser. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu vou, com esse dinheiro eu já sei o que é que eu vou fazer. E com esse dinheiro, o que ele fez? Ele comprou uma arma e falou para os parentes todos, quem bater na minha mãe vai receber bala na cara. Né? E daí que ele começou a fazer isso, por que eu tô contando essa história, né? Que ele começou a fazer isso, ele começou a entender o que o dinheiro poderia fazer por ele, né? E aí ele foi fazendo as coisas, foi fazendo o que o primo dele tá fazendo, comprou um tênis novo, comprou comida para casa, comprou não sei mais o que e tal, tudo. Aí ele disse assim eu trato dele lá no lar, no caso dele é muito difícil, e ele chegou e falou assim pra mim assim, olha Cíntia, eu vou te falar uma coisa, o dinheiro é bom porque ele dá um certo conforto, né? Eu sei que eu não ganho dinheiro certo,
mas eu não tenho outra alternativa, porque eu só trabalho no final de semana, porque eu tenho que estudar para ver se eu dou uma vida melhor, mais digna para minha mãe. Mas eu sei que esse dinheiro me dá um certo conforto para minha mãe, né? E ainda mais eu comprei essa arma, e essa arma me dá a condição de poder proteger a minha mãe, né? E aí eu perguntei para ele só uma coisa assim, falou assim, olha, eu sei que dinheiro é bom, que dinheiro dá conforto, principalmente para você estar passando nessa situação, tá? Mas você pode me fazer uma comparação entre você antes da sua mãe adoecer e depois que sua mãe adoeceu? Me faça a comparação, por favor. A mãe dele vivia de salário mínimo e tal, tudo. E ele falava que como a grana era curta, então eles tinham que inventar as brincadeiras. E as brincadeiras eram muito legais. Então ela brincava de fazer sombra na parede. Eles riam de qualquer coisa que falasse de besteira, que falasse errado. Ele falou que quando era de noite, assim, dava um dinheirinho, ela ia lá, comprava pipoca, eles ficavam assistindo a televisão, coisas assim. Então, ele disse, Cíntia, eu fiquei espantada com isso. Ele não fala direito, gente, ele não sabe português nada, é péssimo na escola e tal. Mas ele falou uma coisa assim, Cíntia, o que faz a gente feliz é sentir a quentura no peito. Eu falei, o que é a quentura no peito? É sentir que você ama alguém e alguém te ama. E eu fiquei com isso, sabe? A quentura no peito. É sentir que alguém te ama e você ama alguém. Então, acho que o que ele está querendo dizer aqui, Sil, eu sei que a população está terrível. Eles não têm educação, são extremamente, vamos dizer assim, alienados, porque a escola não está conseguindo fazer desenvolver. A gente não tem você não vê uma dignidade para eles, né? Sei, eu tô falando da minha classe, tá, Sil? Tô falando dos meus exemplos. E então, eu tô vendo que, basicamente, eles não têm um futuro intelectual, vamos dizer assim, porque eles não vão nem ter senso crítico, né? É o que a gente tá vendo. Você tá vendo aí, eu também tô vendo aqui. Você pergunta quanto é 2 mais 2, às vezes tem que contar nos dedos. Eles não têm uma condição de progredir intelectualmente, é essa que eu gostaria de dizer. Porque eles vão trabalhar com alguma coisa mais braçal, se tiver, e eu também não estou vendo a questão de futuro em termos de educação para eles, porque o que eles estão fornecendo para essas pessoas é desumano, gente. Quanto mais alienado eles estiverem, mais fácil de manipular a massa crítica, né, que a gente diz. Então, resumo dessa história toda. Grande parte dessa população é intoxicada muitíssimo por esses elementos que eu falei para vocês hoje. Por quê? Porque são os alimentos que eles consomem e o valor desses alimentos. Isso contribui principalmente na formação da questão... a gente fala de sistema imunológico, né? Então, gente, por isso que eu passei essa aula hoje. Porque eu fui rever alguns casos que eu tenho aqui arquivados, e se eu tivesse visto isso anteriormente, isso foi em 2000 e... A gente está em 2018, né? Isso aí foi mais ou menos 2012, 2013, que eu comecei a entender um pouco da homeopatia, que eu não entendo nada até hoje. Mas eu comecei a compreender que muita gente está nesse nível e patamar de, vamos dizer assim, de lentidão cerebral por causa desses elementos que estão em uma abundância enorme nos alimentos que eles consomem. O que a população D e E consome? Vamos colocar aí. Você também, viu? Que tem C que consome. Miojo, refrigerante, suco em pó, que eu não falo mais suco de pó, que a Marilu me corrigiu. Aquelas águas, aqueles sucos concentrados que eles têm, que é lotado de flúor,
depois que eu fiquei sabendo por causa de uns certos corantes de manipulação que eles fazem. Tem os conservantes, tem aqueles alimentos industrializados parecendo aquelas balas, tipo marshmallow, bala, que eles chupam bala, pirulito que deixa, pirulito e chiclete que deixa a língua azul. Tudo isso está lotado nisso. O suco de pó é bonitinho, é lindo. Então, gente, às vezes, como a gente não estudou, assim, eu tô falando por mim, quando eu formei, porque até então a gente não tinha isso muito visualizado, esses elementos, bromo, iódio, cloro e flúor, estão acabando com a massa cinzenta da nossa população. Tá certo? Foi o meu intuito, era repassar isso para vocês, porque vocês estão, a gente fala, na linha de frente e recebe isso todo dia, não é? Então, é uma forma que eu tive para poder, pelo menos, clarear a vocês que existem esses elementos e o dano permanente que eles estão fazendo com a sociedade em geral. Tá bem? Eu vou passar para vocês agora esse documento, leiam e depois me respondam, criticando ou não, falando que esse cara tá viajando na maionese, tá ficando idoso, tá na hora de aposentar, o que seja. Não me xingue muito, tá certo? E depois vou passar para vocês esses exercícios aqui. Gente, olha que lindo isso aqui. Posso dividir com vocês um pouquinho? Sei que vocês não estão com muito tempo. Isso aqui foi uma menina do lar que desenhou. Estão dando para vocês verem? Olha que lindo que ela desenhou. Mão livre. Lindo, né? É isso aqui que me dá força. Porque senão, eu já estava lá. Eu também amo Vitor Sil, mas vou mandar para vocês e vocês façam uma análise crítica mesmo. Vocês já têm esse poder. Gostaram do desenho? Pois eu também adorei. Achei lindo. E vou mandar esses casos aqui, tá bom? Que é um exercício. Ai, gente, depois eu vou abrir aqui. Vou ver aqui. Vou mandar 3 casos clínicos para vocês, que são esses aqui. Eu quero que vocês façam, primeiro, repertorize os casos clínicos e em um deles utilize o Cisterapy, ok? Caso queira. Além de indicação homeopática com medicamento e potência, faça análise do miase, justifique sua escolha e esse material deve ser enviado até o dia 5/8/2018. São só 3 casos super fáceis, nada de desespero, nada de morrer, de ficar achando que vai morrer por causa desse trem, não, tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero que tenha contribuído alguma coisa a respeito desse assunto, que esse assunto vai entrar em voga agora por causa da contaminação por bromo, por cloro, flúor principalmente. E eu espero a resposta de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada. Vou dar 15 dias de folga para vocês, vou deixar vocês descansarem, mando para vocês o folder e agora eu já vou mandar para vocês o material com os exercícios e o documento do Vitocas. Um beijo no coração de cada um, muito obrigada, fique com Deus. Beijo.